Se você tem um negócio, você precisa saber disso. Olá, eu sou o Arthur Reis, especialista em marketing digital, e hoje nós vamos falar sobre a LGPD com o Leone Bandeira. Esse é o quadro Conexão Arthur Reis, e hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com Leone Bandeira. Tudo bem, Leone? Tudo bem, tá tranquilo. Então, Lei Geral de Proteção de Dados. O que é isso, Leone? A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela é de 2018, ela teve origem na Lei Geral de Proteção de Dados europeia. Ela é muito próxima à Lei Geral da Proteção de Dados da Europa, onde ela foi importada e adequada à nossa realidade. E o grande objetivo dessa lei é, digamos, dar um pouco mais de segurança e de transparência às pessoas físicas e às pessoas jurídicas que lidam com dados de pessoas naturais. Essa é a ideia desta lei. Então, qualquer dado que eu venha capturar de um cliente ou de um funcionário, ela se aplica. Precisamos ter algum cuidado. Se esse cliente for uma pessoa natural, sim. Se for uma pessoa jurídica, existem outras legislações que tratam da proteção desses dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa a proteção, a segurança dos dados de pessoas naturais. Ah, sim. Tá. Não para dados empresariais. Não, é óbvio que ela se aplica, e quem está, não sei se você me pergunta isso, mas quem está sujeito a cumprir essa lei? Todas as pessoas jurídicas e as pessoas físicas que utilizam esses dados de forma econômica. Sim. Então, tendo alguma relação com o dinheiro, a gente tem que tomar cuidado, então, com os princípios dessa lei. Sim, com certeza, com os dados das pessoas que nós estaremos manipulando. Bom, para quem se aplica, então, efetivamente essa lei? Então, para qualquer tipo de negócio, né, qualquer tipo de negócio. Coletar dados. Dados de pessoas físicas, físicas. Naturais. E como se adequar, então, a essa lei? Como uma empresa pequena, talvez, pode se adequar a... eu diria, leis, né? Não pode, deve. Porque essa lei ela foi assinada em 2018, embora ela teve um período de vacatio legis para as sanções, a lei já está vigindo desde agosto de 2018. Como é que se daria ou como é que se dará o processo de adequação às normas da Lei Geral de Proteção de Dados? O importante é que entendamos qual o negócio que essa empresa ou que essa pessoa natural tem. A partir do momento que identificamos qual é a forma de funcionamento desse negócio, precisamos entender quais são os dados de pessoas naturais que são trabalhados dentro dessa organização. E aqui não diria assim, cada CPF é um dado, não. O CPF é um dado e ele precisa ter alguns cuidados no tratamento dessas informações. Entendido como funciona o negócio da empresa, vamos fazer um diagnóstico para mapear quais são os dados que são trabalhados dentro desta empresa. CPF, RG, nome, endereço, filiação. A partir desse momento, vamos identificar qual é a finalidade da existência desse dado dentro da organização. Só para deixar um pouco mais claro, assim, vamos utilizar então o exemplo de uma loja de roupa, né? Quem sabe que ela capta ali o WhatsApp das pessoas, né, que transitam por ali ou de alguma maneira, né, ela vai ter que tomar cuidado com esse telefone que ela pegou para poder mandar mensagem. Ela vai ter que ter vai ter que pedir para a pessoa autorizar de alguma maneira para poder enviar uma mensagem. A princípio, sim, tá?
São várias as finalidades e os embasamentos legais que a legislação traz. Parte do pressuposto de que precisa o consentimento expresso da pessoa, ou o nome técnico seria o proprietário dos dados. Sim. Ok? Em tese, a pessoa teria que dar um consentimento expresso para que o seu dado possa ser trabalhado dentro da tua organização. Evidentemente que, às vezes, ou em alguns casos, essa finalidade ou essa obrigação legal não passa pela questão do consentimento expresso da pessoa. Um detalhe, não basta tu dizer, se tu não te manifestar contra, tu autorizou. A lei não prevê isso, ela prevê que a pessoa manifeste, eu autorizo a utilização dos meus dados. Agora a gente percebe vários sites fazendo isso, onde tem que autorizar, né, para ele captar ali teus cookies, por exemplo. Né? Exatamente. Inclusive, uma questão trabalhista, por exemplo, quando tu fornece o teu currículo vitae, por exemplo, a uma empresa postulando uma vaga de trabalho, não há necessidade de expressar que tu autoriza a empresa a manipular os teus dados, porque no simples fato de entregar o teu currículo, tu já está manifestando ali a autorização para que ela trabalhe com os teus dados. Sim, nesse caso. Na eventualidade de tu seres contratado, mesmo que ela não manifeste expressamente que autoriza que a empresa trabalhe com os seus dados, por força de contrato de trabalho, que é uma outra prerrogativa, a empresa também pode trabalhar com os teus dados. Essa era uma pergunta, né? Essa diferenciação de tratamento quando tu vai contratar alguém, que tu obrigatoriamente tem que pegar os dados da pessoa, né? Das demais. Uma questão, um outro exemplo, eu vou comprar numa tua loja e a gente vai fazer um contrato de financiamento, por exemplo. Os meus dados de pessoa física terão que constar no contrato por uma questão legal. Então não há a necessidade de eu autorizar expressamente que os meus dados constem naquele contrato, porque o simples fato de estarmos lavrando um contrato já pressupõe que eu cederei esses dados para que eles possam constar do contrato. Mas isso não autorizaria a eu enviar, por exemplo, um e-mail marketing para ti? Não. Para cada tratamento que tu fizeres com o dado daquela pessoa, há necessidade de ter uma autorização específica para aquela atividade. Sim. Por exemplo, tu tens o meu e-mail, por hipótese, nesse contrato. O fato do meu e-mail estar no contrato não te autoriza a pegar esse e-mail e me mandar uma propaganda, por exemplo. Então, se eu estiver, por exemplo, caminhando na rua e eu vejo um e-mail de uma loja e eu presto um serviço, eu posso anotar aquele número no meu WhatsApp, salvar e enviar uma mensagem fazendo uma propaganda do meu produto? Se esse e-mail for de uma empresa, de uma corporação, de um CNPJ, não há problema algum. A Lei Geral de Proteção de Dados, elas não se opõem ao tratamento de dados de pessoas jurídicas. Sim. Ela restringe a utilização dos dados de pessoas naturais. Sim. Eu tenho uma outra dúvida também, que é, assim, no setor de eventos, é obrigatório o credenciamento anterior ao evento, né? Se a pessoa não autorizar a feira, a promotora, ela pode barrar a entrada da pessoa? Temos que ter algum cuidado, porque é uma questão bastante complexa. Vamos fazer uma feira, ok? Quais são os dados necessários para que possa ser franqueada a entrada dessa pessoa na feira? Nome, CPF, precisa mais alguma informação? Um e-mail, talvez? E-mail, geralmente o que se pede, né, é endereço também, né, idade, justamente para questões de visualizar quem é a persona, né, quem são as pessoas que vão naquele evento, por exemplo. Então a gente pega essas perguntas que são mais pessoais. Aí a análise seria feita o seguinte: qual é a finalidade de tu coletar aquele dado? Nessa hipótese de cadastramento para participar da feira,
tu pede lá o endereço da pessoa. Qual seria a finalidade desse dado endereço? Do endereço seria para direcionar, por exemplo, um orçamento maior de campanha de marketing para aquela cidade, né? Já visto que vem mais pessoas de lá, porque eu fiquei sabendo, né, pelos meus relatórios, fiquei sabendo ali em Novo Hamburgo tem mais visitantes, então eu vou dimensionar um pouco mais de recursos de marketing para essa cidade. Então, daqui um pouco tu poderia, nesse cadastramento, perguntar só o bairro ou só a cidade. Tu não precisaria perguntar o nome da rua, o número da casa, complemento, nem talvez o CEP. Para ti bastaria ou o bairro ou a cidade ou o estado. O estado. Isso é suficiente para essa finalidade. Sim, sim. Agora, se teria a necessidade ou a finalidade de enviar uma correspondência a essa pessoa, ok, se justificaria também ter o endereço completo. Mas se não houver a necessidade de um endereço completo, vamos pegar só o dado que realmente tem finalidade para aquela atividade. Essa é a ideia da LGPD. Sim, sim. Diminuir a quantidade de dados que tu não vai utilizar. Porque nós temos a cultura de que, às vezes, juntamos um mundaréu de dados que muitas vezes, nesse momento, não tem necessidade. Mas talvez daqui a um ano eu precise. O que a LGPD diz? Daqui a um ano, quando tu precisar, tu busca esse dado. Hoje, se ele não é necessário para ti, não o pegue. Sim. Justamente para minimizar a possibilidade de, num eventual vazamento, num eventual corrupção de banco de dados, tu não exponha aquela pessoa física sem necessidade. Ótimo. Aproveitando esse gancho, né, de vazamento de dados, isso a gente vê, já teve vazamento de Facebook, de Google, né? Isso vai ser algo mais comum a partir de agora, ou deixa eu reformular essa pergunta, né? As empresas elas estão investindo o necessário para conseguir barrar essas pessoas, né, que buscam esses dados, roubar esses dados? Eu diria que sim. Há um investimento bastante pesado na proteção de dados. Porém, a LGPD ela vai um pouco além. Além dela se preocupar com a proteção dos dados, ela se preocupa com a utilização, com a manipulação dos dados e com o descarte dos dados. Porque temos a tendência de imaginar que a LGPD ela vai simplesmente se preocupar com sistemas informatizados, sistemas digitais. Qualquer dado que esteja dentro da tua organização, num papel, numa anotação, uma ficha médica, também a LGPD ampara. Um exemplo, eu sou funcionário de uma empresa e eu entrego um atestado médico. E aí a pessoa que recebeu lá no RH deixa no cantinho da mesa. A hora que tu entrares lá e veres aquele dado que não era para tu teres acesso, já houve um vazamento. Sim. Nossa, isso é praticamente comum, né, no meio. Qual seria o procedimento, qual seria o aconselhamento que a LGPD tenta colocar? Recebeu o atestado, dá destino ali na hora. Anota o que for preciso anotar, registra o que for preciso registrar, vai na pasta do colaborador, deposita lá e guarda. Não deixa para depois. Sim, sim. Porque pode ter esse tipo de vazamento. Um outro exemplo. Vamos pegar esse próprio atestado médico. Não há mais necessidade dele. Põe no lixo. Ou doa para um papeleiro, para alguém que fazer reciclagem de papel. Vazamos de novo a informação. Sim, sim. Ele deveria, no mínimo, ser picotado para que não pudesse haver a identificação de quem era a pessoa. Porque também uma preocupação da LGPD é em relação a dados identificados e dados identificáveis. Um exemplo. Eu consigo descobrir onde é que tu mora, por exemplo, pela placa do teu carro. Sim. Isso é um dado identificável. É um metadado, é um dado de... Então, há de se ter algum cuidado em relação a como se vai
trabalhar essas informações e como se vai descartá-las para que haja o máximo de proteção ao sigilo do dado da pessoa física. Essa é a ideia que a LGPD traz, e hoje enfrentamos um problema cultural de que muitas das coisas que se acha que é preciosismo, a LGPD veio para dizer que não é preciosismo. É uma questão realmente de segurança de informação. Sim, sim. Uma coisa disso, né? Recentemente a gente descartou alguns HDs de uma das empresas que eu trabalho, e para que não houvesse nenhum tipo de vazamento, né, eu solicitei que fossem furados os HDs, né, com furadeira, para que o disco não pudesse ser mais lido. Perfeito. Um descarte correto para o dado, né, para que ele realmente fosse descartado. Quer um outro exemplo de vazamento? Eu tenho todas as informações das pessoas físicas dentro do meu notebook. E por um motivo qualquer ele apresenta uma pane. E as informações estão todas lá acessíveis a qualquer usuário que ligar o meu Note. A partir do momento que o técnico entrou e acessou, ele teve a possibilidade de ler aquelas informações, já houve um vazamento de dados também. É muito interessante os cuidados que você tem que ter. Sim, a gente acha que é simples, né? Não, é bastante. Queres um outro exemplo? Acabamos de falar que tu foste contratado pela empresa. Automaticamente, por força de contrato, os teus dados estão autorizados para que a empresa possa trabalhá-los. Findou o teu contrato e tu te desligou da empresa, não importa o motivo. E aí tu diz para a empresa, não quero mais que vocês mantenham os meus dados no banco de dados de vocês. Tu retirou a possibilidade, a autorização expressa para que aqueles dados permanecessem no banco de dados da empresa. Em tese, ela deveria apagá-los. Entretanto, existe uma legislação trabalhista que diz o seguinte: a partir do momento que tu te desliga da empresa, tu tem 2 anos para reclamar, 5 anos para trás, em qualquer eventual ação trabalhista. Então, independente da tua autorização expressa, a empresa precisa manter alguns dados do teu histórico para possibilidade de que tu venhas a precisar daquelas informações para uma reclamatória trabalhista. Ok, esse é um tratamento de dado. Entretanto, existe uma outra situação legal que a empresa precisa manter por 20 anos em seus arquivos todo o histórico daqueles dados daquele colaborador. Ao te desligar da empresa, tu tirou a autorização, ok, não é mais essa a finalidade da manutenção dos teus dados. Agora existem outras 2 finalidades amparadas numa legislação que obrigam que a empresa mantenha os teus dados. Daqui 40 anos, se não houver mais nenhuma legislação que obrigue a manutenção dos teus dados dentro da empresa, ela pode descartá-los. Sim. É bem interessante, assim que funciona. Essas obrigatoriedades acabam, em grande parte das empresas, acumulando muito papel, né? Muito papel. A própria ficha de empregados, do colaborador, que ficam anexados ali atestados, eventuais advertências, esse tipo de coisa. A maneira correta que a LGPD prevê é que eles estejam trancados em uma sala onde somente pessoas autorizadas a manipularem aquelas informações tenham. Porque se daqui um pouco tu pedir para o boy do comercial, pega lá para mim, e ele teve acesso e leu as informações, já é considerado também um vazamento de dados. Pode parecer uma coisa muito minuciosa, mas no momento ainda não se teve grandes repercussões em relação a vazamento de dados. Mas a partir diria que a partir de agosto a gente vai começar a ter surpresas. Eu mesmo fui vítima de um vazamento de dados. Eu tenho um seguro de vida e a companhia a qual eu mantenho esse seguro, ela sofreu um vazamento de dados. Alguém entrou e hackeou o banco de dados. Eu não lembro a quantidade exata de CPFs que vazaram. Qual foi a providência? Já amparado pela própria LGPD. Ela mandou uma correspondência a cada um daquelas pessoas, daqueles segurados que tiveram o seu dado vazado, e informou que houve um vazamento de dados, porque a empresa precisa informar também ao titular do dado
que o seu dado vazou. E também a LGPD prevê que se tome providências para minimizar ou mitigar as consequências desse vazamento de dados. E aí, qual foi a atitude que essa companhia tomou? Ela pagou para todos os segurados que tiveram seus dados vazados, Serasa por 1 ano, para que nós ficássemos acompanhando se não haveria má utilização dos nossos dados. Fantástico. Que ótima proteção, né, para o consumidor. Mas a ideia da LGPD é essa, trazer transparência e segurança. Porque tu já imaginou se daqui 6 meses aparece uma cobrança judicial por um vazamento do CPF teu de alguma empresa que tu nem sabia? Então, ainda não está claro o prazo para a comunicação. Isso eu acho que o agente nacional deve definir agora a partir de agosto. Mas é importante que tu saiba que houve o problema. Independente de punição ou de sanção, tu precisa saber que o teu dado vazou e que ele foi possivelmente malversado em algum momento. A LGPD também prevê isso, que os titulares saibam o que está acontecendo com os seus dados. E esse órgão, ele já está instaurado? Ele já está funcionando? Sim, o Agente Nacional de Proteção de Dados é um órgão do governo federal, é uma autarquia. Em 2020, quando a lei entrou em vigência, foi concedido mais um ano para que o governo pudesse estruturar esse órgão regulador. É só entrar na internet lá, é anpd.gov.br, tem toda a estrutura lá, quem são as pessoas e as organizações que constituem esse agente, e é ele que terá a responsabilidade fiscalizadora para ter-se uma mínima garantia de que essa lei será cumprida. Tu já sabe como vai ser essa fiscalização? Não, isso ainda é uma incógnita. Que nem quando a gente fala de sistemas piratas, né? O que acontece? Alguns agentes, né, contratados pela empresa, por exemplo, a Microsoft contrata algumas empresas para planilharem tudo que tem de software e enviar para eles, com as notas fiscais para comprovar o que tem. Né? E no caso dessa lei, para saber se a empresa está se comportando direito, se está se portando direito com a lei. São vários processos, mas um deles é que todas as empresas terão que comunicar ao agente nacional qual é na nossa legislação, prevê lá um supervisor, alguém que será o responsável dentro da empresa para fazer esse tratamento. Se um cliente ou uma pessoa física procurar a empresa pedindo informações ou solicitando qualquer providência em relação aos seus dados, ou da empresa em relação ao agente nacional. É o que a gente vulgarmente chama de DPO, que a gente importou da legislação europeia, tá? Que é o Data Officer Protection, que é a pessoa responsável dentro da empresa que vai fazer esse meio de campo entre o agente e a organização, e entre a organização e o seu, não vou dizer cliente, mas o detentor, o titular daquele dado. Perfeito. E penalidade? Desculpa. Todas as vezes que houver um vazamento, essa organização, além de informar o titular dos dados, também tem que informar o agente nacional para que ele possa ter minimamente a estratificação e um controle sobre quais são os eventos que estão acontecendo em termos de vazamento de dados. Então, a correspondência vai tanto para o titular quanto para o agente nacional. O que eu ia perguntar agora, Leone, é quais são as penalidades, né? Por exemplo, de quando há um vazamento de dados, assim, como houve no teu exemplo. Há necessidade de se fazer uma interpretação. A empresa tomou todas as providências possíveis e cabíveis para que não houvesse o vazamento de dado. Foi um hacker que invadiu o sistema, burlou N barreiras e conseguiu entrar. Não há como punir a empresa, desde que ela, percebendo isso, tomou todas as providências para que
as medidas, digamos assim, protetivas não foram suficientes, então agora vamos para as medidas compensatórias ou que vão mitigar as consequências desse vazamento. E eu pessoalmente entendo que aí não será o caso de uma punição. Entretanto, houve o vazamento e não foi comprovado toda aquela precaução para que os vazamentos não houvessem, sim. Aí, e vai desde uma simples advertência, perpassa por suspensão ou proibição de utilização dos seus bancos de dados por até 6 meses. Nossa. E também, dependendo da gravidade, vai entrar no campo pecuniário, onde a multa máxima estipulada hoje é de 50 milhões de reais. Claro que isso será em casos muito extremos. Sim. Mas vai desde uma simples advertência, suspensão e proibição de utilização dos seus bancos de dados até multas pecuniárias. Imaginou tua empresa 3 meses sem poder acessar o seu banco de dados? Sem poder realizar, né, prospectar. Nada, ela vai parar, porque tu não pode sequer, numa hipótese, emitir uma nota fiscal para o teu cliente, tu não pode acessar o banco de dados. Como é que tu vai pegar o CPF dele para fazer a nota fiscal? Uhum. É bem complexo o assunto. Sim, então... Então, deixa eu te perguntar, com qual profissional uma empresa pode, então, contratar ou solicitar ajuda para se adequar, então, a essa lei? Eu te diria o seguinte, quem tomou a frente, quem tomou a vanguarda nesse estudo desses assuntos foram os advogados. Então, hoje eu diria que a maioria das pessoas que trabalham com esse tipo de assessoria são advogados, porque já tem até um conhecimento de toda a questão legal. Entretanto, não necessariamente há necessidade de ser um advogado. Tampouco há necessidade de ser uma pessoa de TI. Um administrador que conheça todo o funcionamento das empresas e tenha um mínimo de conhecimento da legislação, ele pode operar sem problema algum. Qualquer necessidade que houver da área de TI, e os próprios advogados fazem isso, chamam TI da sua confiança para auxiliá-lo. Um administrador como eu, por exemplo, se extrapolar o meu conhecimento em alguma questão legal de entendimento, eu vou buscar assessoria também de um advogado. Então, qualquer pessoa que conheça o funcionamento e o tratamento de dados pode, sem problema algum, fazer a implementação em qualquer empresa. Tanto que a própria lei não diz que precisa ser um advogado. Sim. Pressupõe-se que tenha conhecimento, é tranquilo, pode fazer. Já é o suficiente. Perfeito. Leone, mais algum detalhe, alguma situação que tu queira mencionar sobre essa lei? Eu diria que talvez o maior problema seja a mudança na cultura. Nós precisamos mudar a cultura das instituições. E por que eu digo isso? Porque não que sejamos desleixados, não é isso, mas temos a tendência a não dar o devido valor e tomar as devidas precauções para que não hajam vazamentos. A lei até atingir esse tipo de empreendimento vai demorar um pouco, mas se tu tiveres um armazém num bairro, por exemplo, e tu tiveres lá o nome da pessoa, o endereço anotado no caderninho, sim, está sujeito a LGPD. Sim. E se eu roubar esse caderninho, eu terei lá informações vitais a teu respeito, por exemplo, porque o simples histórico dos gastos que tu tem já pode me levar a uma série de conclusões, identificar alguns dados teus que são simplesmente pela análise do consumo que tu tem naquele armazém, por exemplo. Então, talvez o maior problema que eu perceba hoje e que eu tenho enfrentado é a questão da mudança de cultura. Sim, sim. É que eu vejo isso, né? Hoje a gente tem o Tribunal de Contas, né? Que fiscaliza muitas empresas. Então, esse vai ser mais um órgão que vai pegar essa parte da informática, né? Dentro das instituições. Mas o foco da LGPD é o dado da pessoa física. Tá? A informática eu vejo como um acessório, como alguém que vem dar um upgrade para a proteção do dado. E um detalhe, estão sujeitos a essa lei
todos os CNPJs, empresas de direito privado e empresas de direito público. O governo também está sujeito à LGPD. Uhum. Então, INSS, Receita Federal, todos os órgãos federais também estão sujeitos à legislação da LGPD, da medida em que eles têm dados lá de pessoas físicas, de pessoas naturais, e que precisam ser protegidos também. Sim. A lei também vai pegar eles. Ótimo, ótimo. Leone, muito obrigado. Foi um prazer. É sempre bom poder ajudar a esclarecer um pouco, principalmente quando vem esses processos de inovação, nessas questões que, quer queira, quer não, a LGPD ela vai provocar uma grande transformação nessa questão de trabalhar dados das pessoas, principalmente se forem dados sensíveis. Dados sensíveis que são dados da saúde, preferência tipo ideologia partidária, escolha de gênero, esse tipo de coisa. Esses são dados que têm um tratamento mais seletivo ainda do que outras informações pessoais. Sim, sim. É bem interessante esse processo. Vai pesar mais para alguns tipos de empresa do que... Sim, porque tu imaginas o seguinte, absolutamente nada contra, mas vamos pensar que aquele atestado médico que tu acabou de entregar lá no meu RH, do exemplo anterior, constasse ali que tu fosse, por exemplo, HIV positivo. Já imaginou a repercussão que isso teria para ti, enquanto cidadão, de que a empresa inteira descobrisse um dado que, em tese, não iria afetar a ninguém, mas isso te traria diversos problemas de rejeição, de preconceito. Sim, sim. Poderia te trazer várias consequências pessoais, simplesmente porque alguém olhou o que não deveria ter olhado. Essa é a preocupação da LGPD. É mais ou menos isso. Muito legal, muito legal. Pessoal, então, o contato do Leone Bandeira vai ficar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Também o link para o LinkedIn dele, e para o Instagram dele. E esse foi o primeiro bloco da conversa com o Leone. O segundo bloco a gente vai falar sobre filosofia clínica. Isso aí. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu comentário aqui embaixo e um abraço, até o próximo vídeo. Acho que eu fui muito formal, muito